Eu me chamo Eduardo Vinícius Kuhn e eu sou professor do curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus aqui de Toledo. E eu gostaria de dar início à disciplina de Sinais e Sistemas, a qual eu ministro aqui no campus desde 2016. O objetivo hoje seria apresentar uma visão geral da disciplina, contextualizar a disciplina nas diferentes engenharias, apresentar para vocês a ementa da disciplina e como que eu organizei os tópicos que nós vamos cobrir ao longo do semestre. Eu trago também a bibliografia utilizada para o desenvolvimento dessa disciplina e apresento também algumas recomendações que eu fui compilando ao longo do semestre que eu ministro a disciplina, que podem ser úteis, né, para o bom desenvolvimento dela. E por fim, eu apresento um material de leitura para que vocês tenham alguma familiaridade com o assunto e também apresento uma lista de exercícios de background. Essa lista de exercícios ela tem que ser desenvolvida ou resolvida antes do início da próxima aula. Então, a disciplina de Sinais e Sistemas ela é uma disciplina do 5º período, aqui, de acordo com o nosso projeto pedagógico do curso. Ela tem como pré-requisito a disciplina de Cálculo 4 e o desenvolvimento dessa disciplina vai ser baseado nos materiais didáticos listados aqui, né? Por exemplo, eu costumo utilizar os slides de aula. Esses slides eles são constantemente atualizados. Eu forneço também lista de exercícios contendo as respostas finais dos exercícios. Essas listas de exercícios elas são apresentadas ao final de cada capítulo que nós vamos ministrar. Eu vou fornecer para vocês também um formulário de referência. Ele não cobre todas as fórmulas existentes, mas ele cobre um bom conjunto de fórmulas que pode ser útil quando você for tentar resolver os exercícios. É bom ter sempre esse formulário de referência ao lado. O interesse aqui não é que vocês decorem as fórmulas. O meu interesse é que vocês aprendam a utilizar as fórmulas e os conceitos que elas carregam para resolver alguma coisa. Eu forneço também uma errata do livro-texto que nós adotamos na disciplina. Todo esse material ele vai estar disponível nos links da descrição desse vídeo e o mesmo vale para os demais vídeos que forem surgindo ao longo do semestre. Quanto à questão do atendimento, olha, fiquem totalmente à vontade para me encaminhar um e-mail, está ali indicado, com@utfpr.edu.br, com a sua dúvida, seu comentário, sugestão, para que a gente possa melhorando esse material. Deixe também os seus comentários, né, no vídeo e eu farei o possível para responder esses comentários. Bom, quanto à importância da disciplina, ela é uma disciplina fundamental em várias áreas da engenharia, por exemplo, em telecomunicações, automação, eletrônica e computação. Ela não é uma disciplina fim, ela é uma disciplina meio. Ela serve como um meio de você conseguir entender, desenvolver, projetar esses sistemas de telecomunicações, alguns sistemas de engenharia eletrônica, alguns sistemas de automação e computação. Ela é um pré-requisito para a compreensão desses sistemas de comunicação, processamento de sinais, controle, né? Introduz conceitos importantes para a era digital. Por exemplo, a ideia de amostragem e digitalização de um sinal. Então, nós vamos ver isso ao longo do curso. Fornece também ferramentas que permitem solucionar problemas complexos. Ferramentas que até então a gente não tinha em outras disciplinas, né? E a partir dessas ferramentas a gente consegue modelar melhor os sistemas e entender como esses sistemas se comportam, dado a entrada que está sendo aplicada nele. Essas ferramentas permitem tratar desde redes neurais até sistemas de radar, sonar e coisas do tipo. É essencial em áreas emergentes da engenharia, por exemplo, internet das coisas, veículos autônomos, tecnologias assistivas, por exemplo, de aparelhos auditivos, né, parte de engenharia biomédica. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso no capítulo 1, né? Vamos dar um apanhado de algumas aplicações que envolvem a parte de sinais e sistemas, processamento de sinais. Também é importante na área de inteligência artificial, que está bastante em voga no momento, na parte de codificação e criptografia. Então vocês observem que essa disciplina de sinais e sistemas ela é uma disciplina que é bastante abrangente em diferentes campos da engenharia. Um apanhado disso, um resumo, que é bastante interessante, é apresentado pelo Oppenheim no livro dele, nesse livro de sinais e sistemas, que está aqui a referência no rodapé aqui do slide, né? E esse apanhado ele é apresentado no prólogo, ou seja, lá no comecinho do livro, antes de começar a desenvolver a parte técnica,
ele faz uma discussão a respeito das aplicações que envolvem sinais sistemas, da importância e tudo mais. Eu recomendo a leitura, uma leitura bastante rápida, né? Talvez 2, 3 páginas ali, e dá um apanhado interessante e uma motivação boa para vocês desenvolverem essa disciplina. Como que eu organizei a ementa da disciplina? Vocês vão perceber aqui que os tópicos que nós vamos cobrir são esses, né? E os capítulos estão apresentados aqui. O que eu gostaria de chamar a atenção antes de a gente começar a discutir isso em mais detalhes? Observem que os capítulos eles não seguem exatamente a ordem do livro-texto que nós estamos adotando na disciplina. Então, veja que nós vamos abordar o capítulo 1, depois o capítulo 2, depois o capítulo 4, aí nós pulamos para o 7, 6, 8, 3, 5, 9. Por que eu fiz dessa forma? Porque a impressão que eu tenho, isso, de novo, com base no que eu venho vivenciando ao longo dos últimos semestres com as turmas, né, com as diferentes turmas, é que essa estrutura em 3 blocos, ela acaba funcionando melhor para o entendimento da disciplina. Então, o que vocês vão perceber? Nós vamos começar aqui com os sistemas de tempo contínuo. Então, vamos caracterizar sinais, vamos definir sistemas, tudo isso no tempo contínuo. Vamos aprender como que a gente faz a análise dos sinais, análise dos sistemas no domínio do tempo, calcular a convolução, determinar a saída do sistema, avaliar se o sistema é linear, não linear, né, e causal, estável e assim por diante. E depois o que aborda a transformada Laplace, ou seja, é a primeira representação do nosso sinal ou do sistema em um domínio transformado, né? Esse primeiro bloco ele se encerraria com a primeira prova, né? Então a primeira prova costuma contemplar esses 3 capítulos do livro. Ao final de cada capítulo é apresentada uma lista de exercício para vocês. Então a lista de exercício 1, referente ao capítulo 1, lista de exercício 2, referente ao capítulo 2, lista de exercício 3, referente ao capítulo 4. Essa lista de exercícios, como eu mencionei antes, ela tem as respostas finais dos exercícios, né? Cabe talvez alguma manipulação algébrica para chegar nesse formato que é apresentado, mas é interessante. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é fazer a aula do capítulo com vocês e, ao final, vocês se dedicam à resolução dessas listas. Então, tá. Terminamos o primeiro bloco aqui de conteúdo, né? Aí nós passamos ao quê? Ao segundo bloco. No segundo bloco, ainda nós estamos tratando de tempo contínuo. Mas aqui nós já estamos começando a fazer uma passagem para o tempo discreto. Veja que o último tópico ainda é tempo contínuo e aqui nós já passamos para o tempo discreto no outro bloco, né? Então o que nós temos aqui nesse segundo bloco, nesse segundo conjunto de tópicos? A transformada de Fourier de tempo contínuo, a série de Fourier de tempo contínuo e a amostragem de sinais de tempo contínuo. Então, por que eu apresento a transformada Laplace antes? Coisa que alguns livros não costumam fazer. Porque a transformada Laplace ela é um caso geral, ou seja, uma generalização da transformada de Fourier. Uma vez que nós entendemos todo o conceito por trás da transformada Laplace, as aplicações, propriedades, como que a gente manipula os sinais, a transformada de Fourier costuma ser simplificada. Então, primeiro a gente mostra a transformada que é mais geral, Laplace, e obtém a transformada de Fourier como sendo um caso particular. A transformada de Fourier seria a representação do meu sinal no domínio da frequência, ou seja, eu saio do tempo e passo a representar no domínio da frequência. Outra forma de representação seria através da série, serve para sinais periódicos, mas também é uma representação no contexto da frequência. E a gente termina esse segundo bloco falando da amostragem. A amostragem é quem faz a ponte entre o tempo contínuo e o tempo discreto, que é o que a gente acaba usando hoje dentro dos processadores, ou seja, você acaba fazendo a amostragem de um sinal de tempo contínuo para então operar ele no tempo discreto, usando um processador, um DSP, alguma coisa assim. E aí, uma vez que a gente terminou esse segundo bloco, é realizada a segunda prova. Então, a segunda prova também cobre 3 capítulos, o capítulo 7, o 6 e o 8. E a gente parte para o terceiro bloco. O terceiro bloco eu queria só chamar a atenção e ver se vocês conseguem enxergar que ele basicamente é uma combinação desses outros 2, do primeiro e do segundo, só que agora pensando em tempo discreto. Tá? Então veja só, se você entende os conceitos por trás do sistema de tempo contínuo, depois aprende a operar no domínio transformado, com a transformada Laplace, transformada de Fourier, em seguida, uma vez que você tem esse conhecimento, tudo isso serve de base para a parte de tempo discreto.
Lógico, existem algumas adaptações, não é a mesma transformada, não é exatamente a mesma representação, mas fica mais fácil, entende? Uma vez que você tem o domínio do que acontece no tempo contínuo, fica mais fácil transportar isso para o tempo discreto. Então é por isso que eu acabo usando essa estrutura. Um outro ponto importante é o seguinte: algumas disciplinas de outros cursos podem não abordar todos esses tópicos. Por exemplo, algumas disciplinas acabam abordando só até aqui. Então, esses 2 primeiros blocos, e encerra que sinais e sistemas estaria coberto só nessa primeira parte. E chama essa segunda parte, ou coloca a segunda parte dentro da disciplina de PDS, ou seja, da disciplina de processamento digital de sinais. A nossa ementa do curso aqui, ela contempla todos esses tópicos. Então, nós vamos, obviamente, cobrir todos eles. Cabe a você que está assistindo adaptar, né, caso você não esteja cursando uma disciplina que tenha todos esses tópicos como ementa. Tá, ok? Quanto à questão da bibliografia, eu destaquei aqui os 3 livros que são referências super conceituadas para essa disciplina. Então, é o livro do Latte, de Sinais e Sistemas, tem o livro do Oppenheim, também de Sinais e Sistemas, e tem o livro do Hyken com o Barry Van Veen, que também é um livro de Sinais e Sistemas. A capa dele está aqui, né? Todos os 3 são livros excelentes, excepcionais. E eles cobrem totalmente o conteúdo da disciplina. O que eu tenho percebido? Que o livro do Latte, ele acaba sendo um livro mais adequado para nível de graduação, ou seja, para uma disciplina de graduação. A forma como o conteúdo é apresentado e a profundidade com que o conteúdo é apresentado, ela acaba sendo mais interessante para quem está começando com o assunto. O livro do Oppenheim, ele é um livro já um pouco mais denso matematicamente. Ele traz, obviamente, todos os conceitos, ele é assim, muito profundo, mas acho que não cabe nesse primeiro momento. O livro do Hyken com o Barry é um meio termo entre esses dois, entre o livro do Latte e o livro do Oppenheim. Tá? Qualquer um dos 3 que tiver disponível é uma boa referência. Eu vou deixar o link deles também na descrição, caso você tenha interesse em comprar. Eu acho interessante você ler o capítulo antes de a gente abordar o conteúdo, ou pelo menos uma parte, aí você vai pausando o vídeo e vai lendo, para que você consiga ter uma outra fonte de entrada de informação, não só o vídeo ou a aula. Tá? O que é importante também chamar a atenção? Os livros do Oppenheim e do Hyken, eles acabam misturando um pouco mais essa parte de tempo contínuo e tempo discreto. Então, já nos capítulos iniciais, tanto o Oppenheim quanto o Hyken, eles abordam tempo contínuo e tempo discreto. Só que existem algumas particularidades, por exemplo, de sinais periódicos no tempo contínuo, não necessariamente a regra ou a condição é a mesma no tempo discreto e assim por diante. Existem outras particularidades. Eu acho mais interessante a gente manter separado isso. Trata todo o tempo contínuo e depois adapta para o tempo discreto. E não começa a misturar, porque senão muitas vezes tu tenta aplicar um conceito do tempo contínuo direto no tempo discreto sem ter a devida adequação, adaptação, e não funciona e você não entende por que aquilo não está funcionando. Então, eu acho mais interessante a gente ficar no livro do Latte e ir seguindo essa estrutura. Primeiro todo o tempo contínuo e depois a gente adapta no final da disciplina os 3 últimos tópicos lá, que é a análise de sinais e de sistemas no tempo discreto, transformada a Z, e série transformada de Fourier no tempo discreto. Acho que é uma organização melhor para conduzir a disciplina. Tem funcionado. Ok? Como eu comentei lá no início, eu vou deixar com vocês algumas recomendações que eu tenho compilado ao longo do semestre que eu venho ministrando essa disciplina. Então, o que vocês vão perceber? Ao final de cada aula, eu deixo uma recomendação de leitura, muitas vezes um resumo sobre aquele conteúdo que foi abordado naquele capítulo, e eu também recomendo qual é a leitura que você deve fazer para a próxima aula. Então, é interessante, ou seria interessante que você, antes de começar o próximo capítulo, vamos supor que nós vamos agora passar o capítulo 1, vamos supor. Antes de começar o capítulo 1, tire um tempo, faça a leitura de uma parte do capítulo 1, por exemplo, 50%, e aí sim dê início à aula. Isso vai facilitar muito o entendimento do conteúdo.
Eu não espero que com a leitura você absorva tudo que você está lendo. Assim como também, com uma aula, você não vai absorver tudo aquilo. Então, precisa das duas coisas para que você tenha, né, mais informação entrando, para então conseguir desenvolver melhor a disciplina. Uma vez que você atingiu no vídeo aquela parte onde você terminou a leitura, pausa o vídeo, leia o restante do capítulo e retoma o vídeo. Essa é uma das grandes vantagens da gente ter tudo gravado, né? Um ponto importante também é que você foque, sobretudo, no entendimento dos conceitos e não tente ficar reproduzindo aqueles procedimentos mecânicos. Vocês devem ter percebido que muitas das coisas que foram ensinadas até então seguem uma receitinha de bolo. Primeiro tu faz isso, depois tu faz isso, depois tu faz aquilo, depois tu faz aquilo e assim por diante. Aí tu desenvolve isso aqui e consegue obter a resposta. Qual que é o problema? O problema é, se trocarem a pergunta, esse procedimento sistematizado que você tem pode não funcionar mais. Então, é mais interessante que você se dedique a entender os conceitos por trás para depois construir e articular esses conceitos para resolver aquele problema. Isso não vale só para a disciplina de sinais e sistemas, isso vale para tudo, né? Mas a disciplina de sinais e sistemas tem, né, uma demanda muito grande por articular conceitos, né, muito mais do que reproduzir procedimentos. Tá? Então isso aqui é um ponto fundamental. E vocês vão perceber que quebrar esse modo de funcionamento que foi construído, né, dentro da cabeça de vocês ao longo desses desde o ensino fundamental, médio, né, e até aqui na graduação, é um ponto difícil. E é justamente um ponto que gera muito conflito. Né? Esse conflito de entendimento, esse conflito de eu não sou capaz. Né? E faz parte, é natural. Né? Então, se atentem aos conceitos. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, ainda a respeito dessa questão dos conceitos, é o seguinte. Pensem comigo. Vocês fizeram cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Qual era a base do cálculo 2? O cálculo 1. Qual era a base do cálculo 3? O cálculo 2. E assim por diante. Então você percebe que você foi construindo um monte de coisa, né? Em cima do cálculo 1, em cima do cálculo 2, em cima do cálculo 3. Então um monte de conhecimento foi construído. A disciplina de sinais e sistemas é uma disciplina que usa muitos desses conceitos. Então, qualquer problema que você tenha no entendimento do que você viu de cálculo 1 a cálculo 4 pode ser que seja um fator complicador aqui, né? Outro ponto importante, não existe sinais 0. Os sinais 1 é esse que nós estamos fazendo. Não existe um sinais 2. Mas outras disciplinas no curso, por exemplo, controle, processamento de sinais, comunicações, usam essa disciplina como base. Então é como se o que surgir daqui em diante no curso é baseado nessa disciplina de sinais e sistemas. Assim como o que aconteceu depois do primeiro semestre letivo de vocês, depois de cursar o cálculo 1 até o cálculo 4, foi todo baseado no cálculo 1. Então observe a importância da disciplina. Essa disciplina de sinais e sistemas é uma disciplina que é a base para os próximos 2 anos e meio do curso. Então esse é um ponto importante para a gente se atentar. Por isso, a complexidade dela. Quanto à resolução dos exercícios, aqui fica uma sugestão. Começou a resolução do exercício, dei o enunciado, disse o que tem que fazer. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo, pega o papel e a caneta e tente resolver esse exercício antes de olhar o desenvolvimento que eu vou apresentar. Com isso, você vai começando a criar aquele hábito de pensar o desenvolvimento, pensar o caminho, pensar o que tem que ser feito, né, para então obter aquela resposta, não simplesmente sair reproduzindo procedimentos. Né? Então, esse é um ponto importante. Uma vez que você bateu um pouco de cabeça, insistiu, não conseguiu obter resposta, tudo bem, sem problema. Toca o vídeo, veja o desenvolvimento e absorva o máximo. Pense o seguinte, que quando você estiver tentando, vão surgir tantas dúvidas que talvez muitas delas vão ser respondidas logo em seguida. E você vai se dar conta disso. Essa é a grande importância de você pausar o vídeo e ver ou tentar resolver antes. Então fica aí uma sugestão. Um outro ponto importante, e aí está muito afeito a essa questão do procedimento, né? Observe o seguinte, muitas vezes a gente é tentado a sair resolvendo sem refletir muito sobre o que a gente quer, né? E aí tem aquela máxima, né? Se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. O problema é que ele pode chegar no lugar errado, né? Então, a questão é,
aqui. Antes de você tentar resolver o exercício, formule mentalmente o caminho e visualize onde você quer chegar. Tenha clareza de onde você está, o que você acredita que tem que fazer, para então obter aquela resposta. Se você parar esses poucos segundos e formular o caminho mental, eu te garanto, o desenvolvimento do exercício ele vai ser mais simples do que você só sair tentando, e a chance de você acertar o que está fazendo é maior. Então, muitas vezes, esse tempo para o cérebro se organizar e você construir esse raciocínio mental para chegar no resultado é o diferencial de você acertar ou não aquele exercício. Acho que eu já comentei isso, mas só reforçando, quando a gente conclui um capítulo, resolva os exercícios propostos naquela lista correspondente. Vocês vão perceber o seguinte, a lista ela foi estruturada de tal forma que o conteúdo ele vai avançando nos slides, né, dentro dos subtópicos daquele capítulo, e os exercícios seguem essa mesma ordem. Então vamos supor que você não concluiu o capítulo ainda, está na metade. Possivelmente, metade da lista de exercícios você vai conseguir resolver. Eu sugiro que você deixe para fazer tudo no final, mas se caso você se sinta mais confortável em ir desenvolvendo, sem problema. A grande vantagem é poder pausar o vídeo. Assiste até dado ponto, pausa, resolve o exercício até aquele ponto onde você assistiu e depois você segue. Mas eu recomendo fortemente a resolução dos exercícios. Essa resolução dos exercícios ela serve para pôr em prática aquilo que você acha que aprendeu. Porque muitas vezes a gente acha que aprendeu, mas efetivamente quando a gente vai aplicar, a gente não aprendeu o conceito. E o fato de a gente não aprender o conceito impede a gente de desenvolver o exercício, de resolver o exercício, se a sequência de passos for diferente daquela já fornecida em algum outro exemplo. Então, recomendo fortemente, foque nos conceitos, mentalize a resolução, o caminho que você quer seguir, até onde você quer chegar, e aí sim, tente resolver o exercício. Quanto à questão da carga horária, essa disciplina é uma disciplina de umas 70 horas aula, né, no semestre. Isso equivale a 4 horas de aula em sala de aula, e eu recomendo mais umas 4 horas, isso por semana, né, para a resolução de exercícios. Então, assista os vídeos, faça as aulas e depois dedique um tempo, saiba que você vai precisar desse tempo para resolver exercícios. Ô Eduardo, eu estou achando muito complicado os exercícios, não estou conseguindo. Sem problema. Isso é uma sugestão de tempo. Pode ser que no começo, nos conteúdos iniciais, você demande muito mais tempo do que essas 4 horas. Conforme você vai avançando e agregando conhecimento da disciplina, o tempo que você vai dedicar para resolver exercícios você vai perceber que vai ser cada vez menor. Por quê? Você tem mais bagagem e tem já mais capacidade de articular essas ideias todas que você construiu ao longo da disciplina. Mais importante do que tudo isso, deixe perguntas nas seções de comentários ou me envie um e-mail, né, com as suas dúvidas, com uma tentativa de resolução. Estou sempre aberto para tentar ajudar a esclarecer da melhor forma possível o conteúdo dessa disciplina. Então, para a próxima aula, a minha sugestão é a seguinte. Vocês peguem o livro do Latte, segunda edição, 2008, e façam a leitura da página 17 à página 37. Essas páginas elas cobrem um capítulo que o Latte chama de background. Ou seja, ele cobre conteúdos que são prévios à disciplina de sinais e sistemas, mas que são fundamentais para o desenvolvimento e para a resolução dos exercícios. Então, acho importante revisar esse conteúdo para revisar a parte de integrais, derivadas, expansões e frações parciais, método de Heaviside, né, que é um dos métodos de expansão, e outras coisas. Uma vez que você fez essa leitura, o que eu sugiro então? Resolver a lista de exercícios de background. Essa lista de exercícios de background, ela não cobre nada da disciplina de sinais e sistemas. Ela só trata de conteúdos prévios à disciplina de sinais e sistemas. E aqui começa a aparecer alguns tipos de problemas. Por exemplo, né, vamos supor que você pegou esse background e não está conseguindo desenvolver ela. Se você não está conseguindo desenvolver ela, quer dizer que tu já tem uma certa dificuldade no conteúdo prévio à disciplina de sinais e sistemas. E isso vai
ficar bem evidente e claro quando você tentar resolver qualquer exercício à frente. Essa lista de background ela serve para te dar um norte do que você precisaria revisar antes de começar a disciplina. Fazer uma revisão sobre expansão e frações parciais, sobre a parte de integração, diferenciação, manipulação de gráficos, manipulação de funções, né? Transformação de variáveis. Então, isso tudo é interessante e tem um propósito. O propósito é indicar para você o que você precisa dedicar mais tempo para revisar de conteúdos prévios antes de tentar seguir com a disciplina. Então, essa seria uma sugestão do que fazer antes da próxima aula. Na próxima aula, nós vamos nos dedicar a resolver esse exercício de background. E aí, então, nós passaríamos a iniciar a disciplina com o capítulo 1 do livro. Okay? Caso você tenha bastante proficiência em resolver essa lista de background, pule diretamente para o capítulo 1. Não consegui resolver a lista de background, ou não consegui resolver grande parte do exercício, faça a próxima aula de revisão, né, que seria essa aula de resolução do exercício de background, onde eu tento esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Tá, ok? Então, o que eu pediria para vocês, para encerrar aqui, é que vocês deixassem nos comentários uma mensagem breve de qual é a universidade ou faculdade que vocês estão cursando, qual é o curso e, se possível, qual é a cidade de origem de vocês. Eu gostaria de saber de onde vocês estão assistindo os vídeos e as aulas, né? Para que a gente possa ter aí um panorama, né? De até onde a gente está atingindo com esse nosso material. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês se inscrevessem também no canal e deixem o joinha, né? Para que isso motive, estimule aí a criação e produção de mais material. Então, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas aí por qualquer transtorno e confusão criado. Nos vemos na próxima aula, e na próxima aula a gente vai tratar então sobre a resolução desse exercício de background. Muito obrigado pela atenção e até mais.